A paz do Senhor, amados da Jerusalém, amados, nossos irmãos, todos que estão ouvindo, assistindo. É com muita alegria que, pelo menos uma vez por mês, o pastor Carlos tem me dado essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. E é um privilégio, é uma alegria para nós. E nesta noite eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos para estarmos compartilhando a palavra nesse culto, Vitória do Espírito Santo. E que o Senhor nos dê condições de aprender um pouco mais da palavra dele e nos ajude a crermos, a confiarmos na graça, no amor, na misericórdia dele. Amém, amados? Vamos ler então Marcos no capítulo 9, a partir do verso 14, alguns versículos que falam sobre a cura de um menino endemoniado. A palavra diz assim, no verso 14: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos e sobretudo os nossos ouvidos, para que nós possamos crer, confiar e praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Todos nós, os que estiverem nos ouvindo, nos assistindo em qualquer lugar, que o Senhor possa tocar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos aprender
o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Nesse episódio aqui que nós acabamos de ler, ou que nós queremos compartilhar nesta noite com os irmãos, esse episódio aconteceu depois de Jesus já ter realizado inúmeros milagres. E milagres esses presenciados por seus discípulos, pelos seus seguidores, mas parece aqui, pelo que nós lemos, que ainda, mesmo eles tendo visto inúmeros milagres que Jesus havia feito, eles ainda não possuíam fé suficiente para fazer ou para realizar o que Jesus estava ensinando a eles todos os dias, durante os 3 anos do ministério dele, né, onde ele ensinou os discípulos, caminhando com eles e ensinando eles, né? Nós vivemos e nós experimentamos milagres de Jesus todos os dias, mas são milagres ordinários, milagres diários, como por exemplo quando nós acordamos, quando nós respiramos, quando nós nos movemos, quando trabalhamos, tudo o que nós temos e nós realizamos, com certeza são milagres de Deus para as nossas vidas, mas são milagres ordinários, e nós consideramos milagres ordinários porque são normais para nós. É um milagre nós respirarmos, é um milagre nós dormirmos e acordarmos, mas para nós parece tudo normal. Esses são os milagres ordinários que nós vivemos todos os dias. Contudo, nós precisamos viver pela fé. É assim que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, a palavra diz assim: mas, a palavra de Deus, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E no verso 39, aqui desse mesmo capítulo de Hebreus, está escrito: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E de acordo com o capítulo 9 do Evangelho aqui de Marcos, que nós acabamos de ler, Jesus disse no verso 23 ao pai daquele menino endemoniado, e também ele está dizendo a todos nós nesta noite: tudo é possível àquele que crê. Eu não sei, amado, amada, amados, qual é o problema, qual é o milagre que você precisa nesta noite, mas eu posso afirmar para você que se você crer, você recebe. Se você crer e não duvidar, você recebe. Recebe o seu milagre. Recebe aquilo que você está esperando e pedindo ao Senhor. Com certeza. Na verdade, todos nós cremos que Deus pode. Nós cremos que Ele pode, que Ele é poderoso. Nós declaramos isso, muitas vezes cantamos isso, né, através dos louvores. Mas nós precisamos crer com o nosso coração, de verdade, ter fé que Jesus fez e continua fazendo o impossível para nós, por nós, para nós. E aí são os milagres extraordinários. Os milagres ordinários nós vivemos todos os dias, mas os milagres extraordinários nós precisamos crer com o nosso coração, com todo o nosso coração. Nós precisamos, na verdade, colocar a nossa fé em prática. Fé é convicção, fé é certeza absoluta, sem duvidar que o Senhor pode fazer. Embora nós não estejamos vendo, nós precisamos crer. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, se vocês estão ouvindo essa palavra nesta noite,
se vocês pararam um momento para ouvir esta palavra, é porque vocês creem. É porque nós cremos que Deus existe. Mas, mais do que crer, nós precisamos viver pela fé naquele que pode e faz todas as coisas. O capítulo 9 aqui de Marcos, ele está nos retratando, né, a partir desse versículo que nós lemos, o versículo 14, que quando chegaram, diz a palavra no verso 14, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Quem chegaram? Porque a palavra diz quando chegaram. Quem chegaram? Se nós formos ao início desse capítulo 9, no versículo 2, nós vamos ver que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde eles ficaram sós, ou a sós, ali com Jesus, e Jesus foi transfigurado à vista deles. Jesus se tornou resplandecente, é o milagre, né, da transfiguração. E os 3 discípulos viveram ali momentos extraordinários, momentos de uma êxtase, né, espiritual, onde eles ouviram o próprio Deus falando a respeito de Jesus. E eles nem queriam voltar mais para o vale onde ficaram os outros discípulos, os outros 9. Eles queriam, esses 3, ficar ali com Jesus. A palavra nos diz isso. É muito bom, é maravilhoso viver o sobrenatural, mas ainda nós estamos vivendo aqui nesta terra. E existem pessoas esperando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Existem pessoas sedentas, existem pessoas necessitadas de ouvir ou de ver a manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, verso 19, o apóstolo Paulo diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera por nós. Espera, né, que seja revelada a verdade. Nós precisamos pôr em prática a nossa fé, amados, para que o mundo creia, creia no Deus único e verdadeiro e seja salvo e liberto. E essa responsabilidade é nossa. E nós precisamos crer e agir, praticar a palavra de Deus. Então diz que a palavra, né, que Jesus desceu do monte com os 3 discípulos e quando eles chegaram, eles viram todo aquele alvoroço. E Jesus perguntou no verso 16, o que vocês estão discutindo? No verso 17 nós vemos que um pai desesperado responde, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. O pai disse, eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Esse pai estava desesperado, porque o diabo invadiu a casa dele, estava arrebentando sua família, seu filho. Estava destruindo seu único filho. Posso verificar isso nos outros evangelhos que falam que era o único filho. O jovem estava possuído por uma casta de demônios, que tornava a vida dele um verdadeiro inferno. E no seu desespero, né, porque esse pai certamente já tinha com certeza procurado tudo para ver o seu filho liberto. E ele foi procurar Jesus, né? Estava ouvindo a respeito dos milagres de Jesus, ele foi procurar Jesus e encontrou os seus discípulos, os 9 que estavam ali. Mas eles estavam sem poder e não puderam ajudá-lo. Será que nós, os discípulos de Jesus hoje, nós somos os discípulos de Jesus hoje? Será que nós temos conseguido ajudar as pessoas aflitas e desesperadas que têm chegado até nós? Até os filhos de Deus, até a noiva de Cristo? Será que temos conseguido? Quando nos procuram, será que nós temos confrontado o poder do mal?
é preciso crer, é preciso orar, é preciso jejuar para sermos revestidos de poder, do poder que Jesus já nos deu, já nos outorgou, já liberou para os filhos de Deus, para realizarmos obras maiores do que as que Ele fez. Está escrito isso na palavra. Será que temos conseguido fazer? Nesse Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos encontrar que, ou vamos ver que está escrito nos versos 14 a 17, né, depois da ressurreição de Jesus, escrito que mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que já o tinham visto depois de ressurreto. E Jesus disse para eles: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, o verso 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O Senhor já nos deu todo esse poder para fazer, para realizar. Então, o que será que está faltando? O que será que está faltando? Os discípulos de Jesus não conseguiram naquele episódio expulsar os demônios do rapaz. E Jesus disse no verso 19, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Naquela ocasião Jesus estava com os discípulos e hoje o Espírito Santo, Ele mesmo está conosco. E nós já conhecemos tudo que Jesus fez. E o Espírito Santo dentro de nós. E será que nós temos praticado a fé? Será que nós temos tido fé? Jesus estava querendo dizer para os discípulos ali: vocês estão aprendendo, vivendo comigo e ainda não têm fé? E nós, que o Espírito Santo habita dentro de nós, ainda não temos fé suficiente? Enquanto os discípulos discutiam ali com os mestres da lei, o diabo estava deitando e rolando na vida daquela família para destruí-la. Oh, amados, nós estamos vivendo tempos semelhantes àqueles, onde muitas igrejas e às vezes muitos de nós, né, estamos indo para as redes sociais de repente, discutir temas diversos, como eu creio que os discípulos estavam aqui discutindo com os fariseus, com os mestres da lei naquela ocasião, e nós estamos indo às vezes, né, para a internet, para as redes sociais, discutir tanta coisa, mas não entramos em campo onde está a multidão para agir em nome de Jesus, como Ele nos ordenou e que acabamos de ler aqui em Marcos, né, nos versículos 16 aqui, capítulo 15. No verso 21 aqui, nós vemos que Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Então o diabo não poupava naquela ocasião e não poupa hoje as crianças, não poupa os nossos jovens, não poupam os nossos adultos, assim como nós estamos vendo nesse tempo. Olha o que está acontecendo em Israel. Os demônios não poupam crianças, não poupam adultos, não poupam ninguém. Não poupam. E nós estamos vivendo em meio a tudo isso. E nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, confiar. Precisamos investir na salvação das nossas crianças, para que elas sejam já cheias, desde pequeninas, cheias do Espírito Santo de Deus. E não sejam endemoniadas, não fiquem endemoniadas, em nome de Jesus. A palavra nos diz que o pai do menino disse para Jesus no verso 22, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amados, uma coisa que Jesus tem é compaixão. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou sua própria vida por nós. Jesus então disse àquele pai, se podes, tudo é possível àquele que crê.
No verso 24 diz que imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aquele pai sabia que sua confiança era insuficiente, porque ele já tinha procurado muitas coisas, muitos lugares, muitas pessoas para ver o seu filho curado, e ele procurou naquele momento os discípulos de Jesus e eles também não conseguiram. Ele disse: eu creio. Ou seja, eu sei que o Senhor pode, mas ajuda-me na minha fragilidade espiritual, ajuda-me a ter convicção, a ter certeza. E certamente Jesus viu a sinceridade do coração daquele pai e teve compaixão. Expulsou o espírito imundo, dizendo no verso 25, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito ouviu, obedeceu e saiu da vida daquele menino, e Jesus devolveu ao seu pai, são, curado, liberto, para a glória dele. Pode ser, amados, que você que está me ouvindo nesta noite, através aqui desse vídeo, pode ser que você esteja carregando um problema há muitos anos, uma luta, não sei, uma dor, uma dificuldade, uma aflição, uma enfermidade, eu não sei. Então esta é a hora, este é o momento de você buscar a Jesus com fé, porque Ele está conosco. Ele está conosco neste momento. Talvez você já tenha procurado de tudo para resolver o seu problema, aquilo que te aflige, mas nesta noite o Senhor diz para você: se você crer, se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, olhe para os feitos de Jesus, olhe para os milagres ordinários que você vive todos os dias. E Jesus é o mesmo. Ele faz milagres ordinários e faz milagres extraordinários, assim como Ele fez no passado. Ele faz hoje, Ele fará sempre, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, é o mesmo Deus eternamente. O Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Seja humilde nesta noite e reconheça a sua fragilidade, ou que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade em crer de todo o nosso coração que o Senhor pode. Que o Senhor pode todas as coisas, que nós possamos dizer nesta noite: eu creio, mas ajuda-me a ter minha fé fortalecida, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, me abençoa, Senhor, me ajuda a crer, a confiar, a viver os milagres que o Senhor tem para mim, para minha família. Para finalizar, aqui no verso 28, nós vemos os discípulos perguntando a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu no 29, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Sem fé, sem oração, sem jejum, nós não podemos também, amados. Nós não podemos. Nós não podemos viver os milagres extraordinários do Senhor. Os milagres ordinários, os milagres que para nós são comuns, dormir, acordar, viver, respirar, trabalhar, são milagres, mas nós consideramos comuns. Não precisamos de tanta fé, porque nós estamos vivendo isso. Mas viver os extraordinários, nós precisamos ter fé, mas precisamos também orar, jejuar, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus quando nós lemos ela. Nós ouvimos a palavra de Deus quando vamos à igreja e o Senhor usa os seus servos para ler e explicar a palavra dele. Nós aumentamos a nossa fé quando ouvimos uma mensagem, quando nós ouvimos um louvor feito, de todo o coração. Quando ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé é aumentada. Quando nós oramos, a nossa fé é aumentada. Quando nós jejuamos, a nossa fé é aumentada. Então que nós pratiquemos
Se nós queremos viver milagres extraordinários, esse é o tempo que o Senhor está nos dando para praticarmos a palavra dele, para crermos no Deus que pode todas as coisas. Que fique para nós essa lição desta noite, essa palavra que nós ouvimos nesta noite, né? Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, te damos graças pela tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, para que tenhamos fé, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar a tua palavra, a orar, falar contigo, a jejuar e a ouvir a tua palavra, lendo e meditando nela. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Aumenta a nossa fé e abençoa a tua igreja, para que possamos dizer ao mundo e mostrar ao mundo quão grandioso e poderoso o Senhor é, o Deus do impossível. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Recebam a bênção do Senhor, que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa, confortadora, consoladora do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos nós, hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus, e lembrem-se de estar orando nesse tempo por Israel,